irmão, se colocar de pé, é hora de nós orarmos juntos, de nos apresentar juntos ao nosso Deus, para Ele prestarmos culto a partir desse instante, pedindo que Ele fale conosco, que Ele trate a nossa vida. Vamos orar nesse instante. Pai Santo, graças te damos pela vida, graças te damos porque podemos estar aqui nesta hora para juntos adorarmos ao Senhor, para juntos entregarmos nas tuas mãos as nossas vidas, as nossas lutas, as nossas dificuldades, os nossos sonhos, para juntos, ó Deus, proclamarmos tão grande que é a tua vontade para conosco. Recebe, Deus, o nosso culto desta noite, ser com cada um que aqui se encontra. Abençoa, Deus, pela tua bondade, aqueles que também vão participar do culto de forma online, mesmo estando à distância, estão integrados com a tua igreja nessa experiência de culto. Abençoa, Deus, os que não puderem vir por qualquer que seja a razão, que a tua graça alcance o teu povo, onde quer que cada um se encontre. Recebe, Deus, o nosso louvor, recebe a nossa adoração. É o que pedimos ao Senhor, orando no nome santo e insubstituível do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmão, pode sentar, vamos ouvir o nosso prelúdio. Êxodo 20, versos de 1 a 17, nós vamos fazer a leitura alternando.
texto é sobre os 10 mandamentos. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te curvará a elas, nem as servirá, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro, que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou, portanto abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, Não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Esse é um dos capítulos mais importantes da Bíblia, que é o relato dos 10 mandamentos da lei de Deus. A lei perfeita de Deus foi trazida por Moisés. A graça incomparável diante do nosso fracasso em cumprir a lei veio por Jesus Cristo, o nosso Salvador. Nós recebemos a lei, fomos incapazes de cumprir a lei. Deus nos envia Jesus e por ele nós recebemos a sua graça, o seu perdão contínuo. Por isso, a ele sempre toda honra, a ele sempre toda glória, a ele toda aleluia e todo louvor que nós podemos dar. Aquele que é o nosso Salvador, que nos tirou da dificuldade da lei para vivermos a alegria da graça de Deus. Pensando assim, vamos adorá-lo, vamos cantar o hino 60 do cantor cristão. Saudai o nome santo, insubstituível de Jesus. Arcanjos, mostrais o Filho do glorioso Deus, com glória coroai a Ele, que é Senhor da nossa vida. Vamos adorar.
pensando sobre esse tema. Hoje pode ser para você o dia de receber mais da graça de Deus. O texto falou de uma mulher que há 18 anos estava enferma. Ela estava na sinagoga e quando o Senhor Jesus a viu, se aproximou dela e a libertou em instantes, ao impor as mãos sobre ela daquela enfermidade que estava na sua vida por causa do demônio que nela habitava há 18 anos. 18 anos esperando, e apenas alguns minutos na presença do Senhor Jesus e tudo se transformou. Muitas vezes nós esperamos algumas coisas muito tempo na nossa vida, mas não desista, não saia da presença de Deus. Creia que Ele pode resolver aquilo que você não pode resolver. E no tempo de Deus, na hora certa, este é o milagre que vem sobre a nossa vida. Na nossa escola bíblica dominical, nós pensamos sobre 4 princípios relevantes da nossa fé. Principalmente pensamos o que é o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo, o pecado que não tem perdão, o pecado que quem comete vai para o inferno. E o importante é entender que esse pecado é não aceitar Cristo em seu coração. Ou seja, nenhum crente vai cometer este pecado. Todo aquele que já entregou sua vida a Cristo, esse pecado não comete. Então pode descansar na graça de Deus, na certeza da vida eterna. Daqui um pouquinho nós vamos pensar sobre o tema proposto. O que é que Deus pode fazer por mim, por você, quando nós não podemos fazer mais nada? Quando os nossos recursos se esgotaram, quando nós estamos diante de uma situação que não temos condições de dar nem um passo para frente, nem à direita, nem à esquerda, quando estamos imobilizados pelas dificuldades da vida. Então esse é o tema. O que Deus pode fazer por você e por mim, quando nós não podemos fazer mais nada. Lembra você dos nossos compromissos, de orarmos para Deus apresentar pessoas da nossa igreja, ou de convidarmos alguém toda semana para vir participar do culto, ou de nos mantermos firmes orando por aquelas pessoas que nós escolhemos para sermos bênçãos na vida dela, intercedendo por elas, no sentido que elas venham a compreender o que é aceitar Cristo e venham dar esse passo importante. Você que está nesta batalha, você que está levando esse compromisso a sério, que Deus possa cumprir a sua vida de bênçãos. A cada instante que você para orar pelo reino de Deus, a cada momento que você coloca os interesses do reino de Deus em primeiro lugar, você pode fazê-lo na certeza que a bênção de Deus vem sobre a sua vida. E essa é uma forma tão fácil de colocar o reino de Deus em primeiro lugar, e sem dúvida alguma, amanhã 18, terça 19, quarta-feira, chegaremos a esse capítulo que lemos agora, parte dele. Então você leia, você torna a ler para compreender mais e mais, e principalmente a cada mandamento que você lê, você pensar que a graça de Deus veio nos redimir diante da nossa incapacidade, muitas vezes, de cumprir a lei à risca conforme o desejo de Deus. Esse mesmo Deus nos enviou Jesus para nos dar o perdão. Quinta-feira, Êxodo 21, sexta 22, sábado dia 23 e domingo próximo nós já vamos estar no capítulo 24
chamado aí do livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia, livro por demais importante na nossa formação cristã, na nossa formação dos princípios de Deus em nosso coração. Nós devemos seguir orando pela vida da igreja, por todas as necessidades que você conhece, até por aquelas que você não conhece, mas ore pela igreja, que teu clamor chegue aos céus e Deus sabe como vai agir, abençoando a vida da nossa igreja. Segue orando pelo irmão Giovanni, por sua saúde, que Deus abençoe. Segue orando pelo Samuel. Hoje o Samuel está aí completando 6.4, né? Não é segredo, é orgulho, é gratidão, porque Deus lhe permitiu esses 64 anos e esses anos vividos na presença de Deus e trabalhando e servindo a Ele. Que Deus lhe conceda, Samuel, muitos outros anos e que esse tratamento necessário na sua saúde venha acontecer logo e com o resultado que todos queremos de sucesso e de saúde na sua vida. E as notas continuam valendo? Continuam valendo. Então você quer abençoar o encontro já está chegando, gente. Dia 9, dia 10 do mês de novembro. Está chegando aí. Se você quer abençoar o encontro, comece agora. De tortinha em tortinha você pode ir abençoando a vida do encontro, certo? Lembra você das latinhas, não deixe de trazê-las. Olhou para a latinha, na rua, onde quer que ela esteja, você percebeu que ela olhou para você. Vai ao encontro dela, não a despreze, traga ela, dá um lugar quentinho para ela ficar na guardadinha, até o dia que ela vai se tornar recursos para a obra da construção da igreja, certo? Na próxima terça-feira, a MCM não vai se reunir às 9 da manhã, sim às 3 horas da tarde. A gente tem horários alternativos. Há uma semana que é 9 da manhã, há uma semana que é 3 da tarde. Essa semana é 3 da tarde, tá certo? Se você errar e chegar às 9 da manhã, não tem problema, o santuário vai estar silencioso, tranquilo. Você senta aí, pega a sua Bíblia, lê a Bíblia à vontade, ora à vontade, fica tranquilo, se preparando para a reunião das 3 da tarde. E passa esse tempo assim abençoador diante de Deus. Você já viveu essa experiência? Sair do mundo, sentar no templo e passar o dia com Deus, lendo a sua palavra, orando a Ele. De repente é uma experiência nova que você pode viver de alegria para o seu crescimento espiritual. Os nossos últimos aniversariantes, irmã Helena, Alessandra, a Sidney, no dia de ontem, sábado, dia 27, não domingo, domingo é hoje, dia 28, Sidney ontem, sábado, o seu aniversário, Samuel hoje, dia 28. Que Deus abençoe a vida desses irmãos. As nossas últimas bodas, Jeremias e Marta, 17 anos de casado, Rodrigo e Leia, e por último Vera e Sidney, completando o aniversário também nesta última sexta-feira, dia 26, 38 anos. Me impressiona assim, ela começou a namorar com Sidney, era adolescente aqui na nossa igreja. Viveu sua adolescência, veio o namoro, veio o casamento aqui e já se passaram 38 anos de vida conjugal. Que bênção, que Deus possa continuar sobre a vida dela, sobre a vida do Sidney, sobre tudo aquilo que ele tem planejado ainda para a vida do casal. O exército que serve, que toda semana aparece, toda semana se apresenta, quer seja para limpeza, quer seja
seja para manutenção, quer seja para qualquer cuidado daquilo que acontece na vida da nossa igreja. Que Deus abençoe esse grande exército. Nós temos aí um grande exército, 2, 3 soldados, mas é um grande exército porque realiza uma grande obra. Nós temos aí a foto de ontem, sábado, desses irmãos que vieram aqui servir ao Senhor. Mas saiba que há tanta coisa sendo feita, embora você possa ver e feita com muito zelo. Por exemplo, nós temos lá um dos boxes, dos banheiros dos homens, que está interditado. Ok? Alguém teve mau uso e o banheiro não está funcionando. E aí você chega no domingo que vem e está funcionando. E isso não é passe de mágica. Isso é porque alguém vem aqui, alguém vai lá, alguém se preocupa em fazer isso, de modo que você chega na outra semana e aí está em condições de você usar. Que Deus abençoe esse exército dos servos de Deus na manutenção e no cuidado disso que pertence a Ele. Nós devemos seguir orando pela Eliciane. Eliciane já nos convida e pede para que a gente siga orando pela vida dela, para o chá de bebê da Cecília, dia 24 de agosto, sábado, para esse momento de alegria aí, a Cecília que está então chegando. Com isso, ore pela Eliciane, que Deus abençoe nesse momento final da sua gestação. Okay? Amanhã, interceda pela vida do pastor Roberto e família. Terça-feira, irmão Maurício, Manuela, Olivia. Quarta-feira, Marcelo, Lu, Amanda, Iana. Quinta, Edna, Érica, Liz. Sexta, irmão Marinalva e Juarez. Sábado, a outra Marinalva, aquela de mais idade. E o esposo, que Deus possa abençoar a vida dela, não deixe de interceder por ela. E no domingo, irmã Marilene e Raimundo. Ok? Esses são os irmãos pelos quais nós vamos orar esta semana de forma detalhada. Mas nada pode impedir de você lembrar de qualquer irmão, qualquer dia e qualquer hora. E lembrando desse irmão, você colocar a vida dele em oração. Pode ser que Deus trouxe ao seu coração, à sua mente, a lembrança desse irmão, justamente para naquele momento você abençoar a vida dele, intercedendo pela vida dele. Ok? Então, além desses, que é o nosso compromisso, que você possa interceder por sua igreja. Que Deus abençoe rica e extraordinariamente a sua vida. Vamos nos colocar de pé para adorarmos ao Senhor, para louvarmos o seu nome, para tentar exaltá-lo com o nosso canto, com a nossa reverência, com a nossa participação, com o desejo que deve sair do nosso coração, de exaltá-lo, de engrandecê-lo em nosso viver. Ao que é digno, vamos adorar.
Tu és a luz purificante.
respondendo-lhes, disse: ó geração crédula, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrerei ainda? Trazei. Trouxeram. Quando ele viu, logo o espírito agitou com violência, caiu endemoniado por terra, revolvia-se, espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse: desde a infância. E muitas vezes eu tenho estado no fogo, na água, para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. O texto é extraordinário. Porque quando esse jovem endemoniado é levado até Jesus, os discípulos de Jesus não conseguem expulsar esse demônio. E quando Jesus toma conhecimento, ele diz: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Ou seja, o Senhor está dizendo: faltou apenas fé para que esta libertação acontecesse. E aí, quando o demônio é trazido lá, Jesus, ele pergunta ao pai, aquela criança: quanto tempo aquilo acontece? E o pai vai dizer: desde a sua infância. Há muito tempo, há muitos anos, isso está na vida do meu filho, e tem feito de tudo para o destruir. E ele diz: Senhor, se tu podes fazer alguma coisa, ajuda-nos. E Jesus lhe disse: se podes crer, tudo é possível que crer. Toda a questão volta para o mesmo ponto. Se podes crer, a questão é crer. Se você crê, tudo é possível que crer. Se você não crê, nada é possível. Se você crê, tudo pode acontecer. Se você não crê, nada vai acontecer. E o pai do menino olha para si e diz: Senhor, eu creio, mas estou entendendo que eu não creio o suficiente. Eu creio porque eu te trouxe ele, eu creio porque eu vim pedir a tua ajuda. As minhas atitudes estão demonstrando que eu creio, mas Senhor, nesse instante caiu a ficha. Minha fé ainda não é suficiente. Não está naquele nível que deveria estar. Então eu disse: Senhor, ajuda a minha incredulidade. Um momento de grande honestidade, cai em si, e diz: Senhor, eu creio, mas não creio. Eu creio, mas não tanto. Eu creio, mas eu preciso crer mais. Ajuda a minha incredulidade. Talvez eu e você precisamos viver a mesma experiência de honestidade. Reconhecer que uma das coisas que nós fazemos pela fé, mas tem tanto que nós precisamos fazer. Nós precisamos reconhecer que precisamos crer mais em um Deus que pode todas as coisas. Precisamos pedir: Senhor, nos ajude a retirar de nós a incredulidade, a crescer na fé, Senhor, ao nosso coração. Porque se tu podes crer, se você crescer na fé, este é o caminho para que todas as coisas aconteçam na tua e na minha vida. Quero te convidar a vir orar, pedir para Deus acrescentar fé ao nosso coração, pedir para Deus tomar nossa vida, nossa luta, nossas dificuldades nas suas mãos e trazer para nós as soluções que nós precisamos. Vamos orar. Pai Santo, é verdade, é tão duro entender isso, mas é verdade. Nós não cremos tanto quanto o Senhor queria que nós crescêssemos. Nós precisamos crer mais. Nos ajuda, Senhor, para que cresçamos na nossa fé, para que aumente a nossa fé, a nossa confiança, a nossa dependência do Senhor.
precisamos crescer e precisamos que o Senhor faça isso na nossa existência. Pai Santo, queremos deixar, apesar da nossa pouca fé, nossa vida nas Suas mãos, queremos deixar nossas famílias nas Tuas mãos, queremos deixar nossa saúde nas Tuas mãos, queremos deixar os problemas que nos incomodam nas Tuas mãos, queremos deixar nossas frustrações nas Tuas mãos, queremos, Deus, deixar os nossos sonhos nas Tuas mãos, e ajuda-nos, Deus, a crermos que Tu é o Deus que pode todas as coisas, que num instante qualquer pode mudar toda a história da nossa vida. Toma, Senhor, nossa existência, nossa luta. Obrigado porque o Senhor tem estado no nosso lado. Obrigado porque, apesar da nossa incredulidade ainda, o Senhor tem estado conosco, tem nos protegido, tem nos abençoado, tem nos conduzido. Por isso estamos aqui, por isso estamos na Tua presença, pedindo que o Senhor nos ajude a crescer, a termos cada dia mais fé e mais confiança em Ti. É o que pedimos, Pai, orando, deixando nossa vida, deixando nossa luta, deixando tudo nas Tuas mãos que são santas. E em nome do Teu Filho que nós oramos. Amém. Irmão, pode sentar. Deus abençoe a sua vida. Miriam vai adorar o Senhor, se preparando ou nos preparando para meditarmos os ensinos da palavra de Deus.
Ensina-me a ser como és. Acho que todos nós precisamos pedir isso. Todos os dias. Deus nos ensina a sermos como Ele deseja que nós sejamos. Convido você, vamos em pé, ler a palavra, depois vamos orar, depois então vamos meditar nos seus ensinos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, versículos de 1 a 17, alternando, nós vamos fazer a leitura do texto. Atos 12, versos de 1 a 17. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Mandou a espada a Tiago, irmão de João. E vendo que isto agradava os judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos asnos. E havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando-o ao quatro paternos e soldados, para que o guardassem, que ele apresentava ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava ele dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na enhaga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse o anjo: cinge-te e ata as tuas alparcas. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dava para a cidade, a qual se abriu por si mesmo. E dele saíram, percorreram a rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando-se, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. E considerando ele isto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro na porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de gozo
abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. Eles disseram: estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era, e diziam: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram que se espantaram. E acenando ele com a mão para que se calassem, tomou-lhes como um seguro de cara na prisão e disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, partiu para outro lugar. Amém e amém. O que Deus pode fazer por você, por mim, quando nós não podemos fazer mais nada? Esse é um tema para pensarmos à luz do que nos ensina este extraordinário texto da palavra de Deus. O irmão que pode, deseja, ajoelhados, nós vamos orar nesse instante. Senhor Deus, estamos na tua casa, estamos ajoelhados diante de ti, estamos necessitados de que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos faça entender a tua palavra, que o Senhor mova o nosso coração, que o Senhor acrescente fé em nós, que o Senhor nos corrija naquilo que estivermos errado, que o Senhor trate a nossa vida. Fala conosco, Deus, nesta hora. Usa a tua palavra, que o teu Espírito Santo tenha acesso às nossas mentes e aos nossos corações. Te agradecemos, Deus, por tudo, por tua bondade, pelo que és. E oramos no nome de Jesus. Amém. O que Deus pode fazer por você? O que é que Deus pode fazer por mim quando não podemos fazer mais nada? Quando esgotam as nossas forças? Quando nós estamos diante de uma situação ou enfrentando um problema que nós já fizemos tudo o que podíamos fazer, mas acabou a nossa força. Nós não temos mais como resolver aquela questão. O que é que Deus pode fazer por mim e o que pode fazer por você quando chegamos nessa situação? Quando não temos a possibilidade de, através dos nossos recursos, resolvermos esta situação. Por exemplo, vamos olhar para a palavra de Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles estavam encurralados. Nabucodonosor havia afrontado a eles. Não havia uma solução humana possível para eles. O texto é esse de Daniel, capítulo 3, e os versos são os 14 a 25. Diz assim: falou Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que eu levantei? Agora, pois, estáis pronto, quando ouvirdes o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles, de toda a espécie
matou os homens que carregaram Sadraque, Mesaque e Abednego até a porta da fornalha. Estava tão quente que os homens que carregaram eles morreram. Esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram amarrados dentro da fornalha de fogo ardente. Imagina, amarrado dentro da fornalha. A chama que saía da fornalha matou os homens que se aproximaram. Eles são lançados, amarrados dentro da fornalha. Então, o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e falou, dizendo aos seus conselheiros: não lançamos nós dentro do fogo 3 homens amarrados, Sadraque, Mesaque e Abednego? Responderam, disseram: é verdade, rei. Respondeu, dizendo: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Há momentos na história que todos nós sonhamos em testemunhar. Se um dia Deus me permitir voltar para a história, eu quero parar nesse instante para ver esse momento extraordinário da vontade de Deus sobre os homens. O que acontece quando esgotam as nossas forças? Quando há algo maior do que nós sobre nós? Quando não encontramos uma saída? Quando não temos uma solução humana? Quando não podemos fazer nada? Quando não temos a possibilidade de, através dos nossos recursos, resolvermos a situação? O que podia fazer Sadraque, Mesaque e Abednego, amarrados e jogados dentro daquela fornalha? Primeiro, Deus começa a agir. Quando eu não posso fazer mais nada, Deus começa a agir. Isaías 43, que eu sei que você sabe de cor, diz assim: ainda antes que existisse um dia, eu sou. Ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Confie em Deus. Davi declarou assim certa vez, lá no Salmo 59, versos 16 e 17: eu, porém, cantarei a tua força pela manhã, louvarei com alegria a tua misericórdia, porque tu foste o meu alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. A ti, ó fortaleza minha, cantarei salmos, porque Deus é a minha defesa, é o Deus da minha misericórdia. O que Deus pode fazer por mim, por você, quando não podemos fazer nada? Deus vai agir no exato instante que nós não pudermos fazer mais nada. Segundo, os planos feitos contra nós são desfeitos. Verso 4, aqui no capítulo 12, diz assim: havendo prendido, o colocou na prisão e entregou Pedro a 4 grupos e 4 soldados, 16 soldados, para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Imagine essa segurança: Pedro na prisão,
Pedro acorrentado, 16 soldados, 12 permaneciam por 3 horas descansando, 4 ficavam vigiando aquele homem acorrentado dentro da cela para ele não fugir. E quando cumpria as 3 horas, aqueles 4 iam descansar e outros 4 que estavam descansando pegavam tudo. Mas ali estavam 16 soldados para impedir a fuga daquele homem que estava dentro da cela e acorrentado. O planejamento era apresentá-lo para ser morto à espada, tal qual Tiago. Mas Deus desfez o planejamento deles prejudicial a Pedro. Os planos contrários à vontade de Deus não prosperam contra servos de Deus. Não importa quando os planos serão feitos contra você, os planos contrários à vontade de Deus não prosperam. Pode momentaneamente trazer a ideia que eles estão vencendo a batalha, mas os planos feitos contra servos de Deus não prosperam. Planos feitos contra a igreja de Deus não prosperam. Os planos contra os servos de Deus não prosperam. Versos 11 e 12, Deus assim: Pedro, tornando em si, diz: agora eu sei verdadeiramente que o Senhor enviou um anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. E considerando ele isto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Ora, ele é retirado daquela prisão, apesar das correntes, apesar das grades, apesar dos 16 soldados. E ele vai aonde a igreja está reunida e orando. O que Deus pode fazer por mim e por você quando nós não podemos fazer mais nada? Deus começa a agir, os planos contra nós são desfeitos pelo poder de Deus, e Deus concede a nós a paz que excede a todo entendimento, paz que vem para aquele que nele confia. Filipenses 4, verso 7 diz: a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os nossos corações e os nossos sentimentos em Cristo Jesus. Quando você tiver tudo para estar desesperado e você tiver paz, essa é a paz que vem de Deus. É a paz que vem no momento que você não acredita que é possível. Verso 6: quando Herodes estava para fazer comparecer Pedro diante dos homens, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardaram a prisão. Os guardas estão olhando para ver se Pedro vai fugir. A cela está fechada, as correntes estão nas pernas e nos braços de Pedro. E sabe o que Pedro está fazendo? Pedro está dormindo. Pedro está em paz. Pedro sabe que ele não pode fazer nada, que se alguma coisa vai acontecer, vai ser da parte daquele que ele serve. Então ele descansa, ele usufrui da paz que excede todo entendimento e vai dormir tranquilo. Pedro em paz não perdeu seu sono, dormia tranquilamente, acorrentado entre os guardas. Pedro em paz dormia.
Verso 8 diz assim: e disse-lhe o anjo: cinge e ata as tuas alparcas. Pedro soltou as suas sandálias. Aí o anjo disse: pegue e amarre as tuas sandálias nos pés. Cinge-te, ou seja, ajusta a tua roupa no teu corpo. Lança nas costas a tua capa, porque aquelas vestes eram grandes, compridas, e quando eles iam caminhar, elas atrapalhavam. As mulheres usam aqueles vestidão de festa, que sabe como aquilo atrapalha. E era para ele lançar nas costas a capa, pegar aquela roupa e puxar para cima, colocando nas costas, de modo que as pernas ficavam livres para andar. E é dito a ele: se prepara, vem e segue. Pedro, arruma a tua roupa. Pedro, coloca as tuas sandálias e segue-me, Pedro. O que Deus pode fazer por mim, por você, quando nós não podemos fazer mais nada? Deus começa a agir, os planos contra nós são desfeitos. Deus concede para nós a paz que excede a todo entendimento, e Deus ilumina o nosso caminho. Verso 7 está assim: e eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. Era noite, aquela prisão lá no subterrâneo. A parte mais restrita da prisão certamente era escura, e aí resplandece uma luz na prisão, e tocando Pedro na idade, desperta, dizendo: levanta-te depressa. E quando ele se levanta, as correntes das suas mãos caem. Se estiver escuro, no fundo do túnel, Deus ilumina. Você caiu, está no fundo do túnel, no fundo do poço. Não se preocupe, está escuro aí, você não está conseguindo ver a saída. Deus é quem ilumina. Se for noite, Deus ilumina. Não há trevas que resista à luz que vem de Deus. O que Deus pode fazer por você, por mim, quando não podemos fazer mais nada, Deus começa a agir. Os planos contra nós são desfeitos. Deus concede a nós a paz que excede a todo entendimento. Deus ilumina o nosso caminho mesmo lá no fundo do poço. Em quinto lugar, Deus envia socorro. Salmo 121, verso 1 e 2 diz assim: levantarei os meus olhos para o monte, de onde vem o meu socorro. Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Você precisa de socorro, precisa que alguém venha te socorrer. Eleva os teus olhos para os montes, para o céu, para Deus. É dele que vem o socorro. O nosso socorro vem do Senhor. Salmo 34, verso 7 diz: o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Hebreus capítulo 1, verso 14 diz: não são porventura todos eles anjos, espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Nós, na hora do apelo, Deus envia anjos, sim. Foi um anjo que foi naquela prisão, foi um anjo que foi tirar Pedro de lá, foi um anjo que foi servir como orientador para uma nova fase da sua existência. O que Deus pode fazer por você e por mim, quando não podemos fazer mais nada, Deus começa a agir. Os planos contra nós são desfeitos.
como fez com Pedro. Verso 6. Quando Herodes estava para fazer comparecer Pedro, nesta mesma noite, dormindo entre os dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Pedro estava acorrentado. Verso 7. Sobreveio o anjo, resplandeceu a luz, tocando Pedro, e despertou, dizendo: levanta-te depressa, e caíram das mãos das cadeias. Como? Racionalmente, como? Não há como explicar, mas existe um fato: caíram nas suas mãos as cadeias. Como? Não tem como explicar, mas caíram nas suas mãos as cadeias. O que está te prendendo? Há um Deus que pode te libertar, tirar as cadeias, para você correr alto e avançar no crescimento da sua vida. Não importa quais sejam as suas correntes, Deus as retira. Deus te liberta. O que Deus pode fazer com você e por mim quando não podemos fazer mais nada? Deus começa a agir. Os planos contra nós são desfeitos. Deus concede a paz que excede a todo entendimento. Deus ilumina o nosso caminho. Deus envia socorro. Deus nos liberta das nossas correntes. Deus abre portas pelo seu poder. Verso 10. E quando passaram a primeira e a segunda guardas, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade. A grande porta de ferro que dá para a cidade. Você já foi no presídio? Você já viu o tamanho das portas da entrada do presídio? Naqueles dias as portas ainda não eram maiores. As portas eram de ferro. Vários outros eram necessários para empurrar as portas. E eles chegaram à porta de ferro que dá para a cidade. E quando chegaram diante da porta, a porta se abriu por si mesma. A porta se abriu sozinha. Quando Pedro chega diante daquela imensa porta de ferro, Deus é o Deus que abre portas. Mas se você está parado e a porta não abre, converse com Deus. Porque Deus que nós servimos é um Deus que abre portas de forma inexplicável, de forma sobrenatural, de forma difícil de ver, mas Deus abre portas. Talvez você não entenda como, mas as portas irão se abrir diante de você. Quando Pedro chega em casa de Maria, quando de João Marcos, diz o texto, uma menina vai à porta e escuta a voz de Pedro. E entra e diz: é Pedro. E eles dizem: estás louca? E ela diz: é Pedro. E alguém diz: é o seu anjo, ele já morreu. E o anjo vem dar a notícia. E ela diz: é Pedro. Alguém abre a porta e é
diante de você. Antes não deu certo, agora vai dar certo. O que Deus pode fazer por você e por mim, quando não podemos fazer mais nada? Deus começa a agir, os planos contra nós são desfeitos, Deus concede a paz que excede a todo entendimento, Deus ilumina o nosso caminho, Deus envia socorro, Deus nos liberta das nossas correntes, Deus abre portas pelo seu poder. Deus nos conduz seguro para o lado de fora dos nossos problemas. Preste atenção. Quando passaram por eles, chegaram à porta do ferro e da pastagem, a qual se abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram a rua, e logo o anjo se apartou de Pedro. E Pedro, tocando assim, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e livrou da mão de Herodes e tudo que o povo judeu esperava. Naquele instante, o problema ficou para trás. Ficaram os parentes, ficou a cela, ficaram os 4 grupos de 4 soldados, ficou o problema. Pedro está indo para a reunião onde estão os servos de Deus orando. Naquele instante o problema ficou para trás. Naquele instante a prisão ficou para trás. Naquele instante tudo ficou para trás. Deus tem o poder de virar a página, de deixar tudo atrás, de nos conduzir para um outro momento, que um dia nós vamos olhar e vamos dizer: mas isso foi só história, porque Deus abriu as portas, porque Deus mostrou o caminho, porque tudo aquilo ficou para trás na nossa vida. O que é que você quer deixar para trás? O que é que você quer apagar da tua história? O que é que você quer esquecer? Você quer viver algo novo, algo extraordinário, algo com Deus, algo sobrenatural? Quer viver para servir, quer viver debaixo da sua graça? Confia, porque Deus pode fazer com que tudo fique para trás, e uma nova estrada, um novo caminho, um novo momento surja na tua existência. Naquele instante tudo ficou para trás. O que Deus pode fazer por você e por mim, quando não podemos fazer mais nada por nós mesmos, quando esgotam os nossos recursos, quando esgotam as nossas forças, quando não temos possibilidade de, através dos nossos recursos, resolvermos uma situação, Deus começa a agir. Os planos contra nós são desfeitos. Deus concede a paz que excede a todo entendimento. Deus ilumina o caminho por onde nós haveremos de andar. Deus envia socorro para nos pegar pela mão e nos tirar da nossa cilada. Deus nos liberta das nossas correntes. Deus abre portas diante de nós pelo seu poder. Deus nos conduz seguro para o lado de fora dos nossos problemas, para mais um tempo diferente, um tempo que Deus quer que vivamos nas suas mãos. Amém? Vamos em pé, oraremos. Deus Santo, temos a certeza que a tua palavra não volta vazia, que ela produz os resultados e transforma a nossa
Então, Deus, cumpra-se hoje a tua vontade sobre nós. Que a tua palavra não volte vazia. Te agradecemos, Deus, tua amor, tua graça, tua misericórdia, tua vontade de nos proteger, de tirar de nós os nossos problemas, de abrir portas diante de cada um. Te agradecemos, Deus. Deixamos tudo nas tuas mãos. Oramos no nome santo de teu Filho, o Senhor Jesus. Vamos então adorá-lo. Nosso culto chegará ao final com esse canto e vamos partir para mais uma semana, tirando do nosso coração a incredulidade, entendendo que se nós podemos crer, tudo é possível àquele que crê e desejoso de que o Senhor tem todo o peito a sua mão estendida sobre a nossa vida. Deus abençoe as suas